reprogramação é um trabalho que nós fazemos aqui no Espaço Humanidade e é um trabalho muito bacana, tá? É uma regressão e não tem nenhum movimento hipnótico, então a pessoa vai totalmente consciente para um momento em que algo lá está atrapalhando o desenrolar da vida aqui. Em nenhum momento nós vamos para um processo regressivo só por curiosidade, tá? Isso não ajuda em nada. O trabalho terapêutico, né, ele é um trabalho para ajudar. Então, se tem um movimento em que a própria pessoa precisa ir lá reconhecer, então é indicado o tratamento de regressão com reprogramação. E como é que ele funciona? Nós vamos até, a pessoa vem com uma queixa de algo na sua vida que não está caminhando muito bem, né? E ela mesma precisa ir lá compreender o processo, o porquê que isso aconteceu e aí desbloquear esse registro de memória, exaurir esse bloco de energia e trazer uma reprogramação a partir de um processo de felicidade. Por que é feito isso? Algumas técnicas de regressão vão somente lá identificar o problema. Mas vamos imaginar uma coisa. Imagina que num processo de regressão você veio com um problema, tem alguma coisa para tratar, né, alguma dor, e aí você vai até lá, né, com auxílio, nós vamos indo junto, eu vou auxiliando e chega lá na outra vida, em qual vida tenha sido, em qual momento tenha sido isso, tá? E você descobre que você fez um mal que prejudicou uma outra pessoa ou uma comunidade, enfim, qualquer que seja. Se você for lá, você tem um problema de dificuldade aqui, e aí você vai lá, identifica que machucou, enfim, ou prejudicou algumas pessoas, volta sem fazer a sua reprogramação, você passa a ter dois problemas, né? Porque você tem um problema da dificuldade, ok? E você tem um problema de uma culpa, né? E isso não ajuda em nada. Então, por isso que aqui nós não fazemos esse processo só de curiosidade, ok? Então, como é que é feito? Nós vamos lá, até aquele momento, às vezes precisa de uma sessão, às vezes precisa de mais sessões, enfim, e aí identificamos qual é a emoção, qual é o sentimento, né, que está dolorido, que está machucado. Então vamos imaginar que seja um sentimento de medo, tá? Ou um sentimento de raiva de alguma coisa que aconteceu, né? Então vamos até lá, vamos exaurir essa energia, vamos acabar com esse bloco de raiva, né, ou de medo, enfim, qualquer que seja. A gente vai exaurir essa energia, vamos acabar com ela e vamos levar a pessoa para compreender o processo todo, o porquê que ela teve que fazer aquilo, porque tudo está certo do jeito que está, existe uma inteligência que organiza todo o universo. Então nós vamos lá para que ela entenda o porquê que ela teve que fazer isso, porquê que aquelas pessoas tiveram que passar por isso, entender que existe um motivo importante para tudo isso ter acontecido. Quando ela identifica isso, ela percebe que ela faz parte desse todo e o quão foi importante para o desenrolar de toda a história que tenha sido daquela maneira. Aí ela entra num movimento de gratidão, né? Um movimento do mental superior, que é o seu eu maior. E aí ela vai voltando com um registro de gratidão, se preenchendo, né, daquele movimento de gratidão. Então, quando ela volta para cá, ela está completamente reprogramada a partir do seu mental superior. Não é do meu nem do de ninguém, é da própria pessoa que volta com a energia preenchendo aquele vazio que tinha ficado. Então, o que acontece com isso? O cérebro, ele faz sempre o mesmo caminho, né? Então, quando você se coloca em alguma situação, existe um gatilho mental que te leva para o mesmo estado. Quando encontrava aquele bloqueio energético, ok? Ele volta e aí você começa a agir de uma maneira sempre igual, né? Só que a energia de bloqueio, ela é uma energia fechada, né? E quando nós desbloqueamos aquele processo que está doendo, né? Aquela situação que foi ruim, você implanta um momento de felicidade. A felicidade, a alegria, o amor, enfim, é uma energia aberta, uma energia que flui, ok? Então, quando o seu cérebro ou o seu mental for até lá e não encontrar mais o bloqueio, ele volta como uma energia fluida e aí automaticamente a sua vida começa a ir caminhando. Então, onde você sempre bloqueava, né, naquele momento que você sempre enroscava no mesmo lugar, você passa a não enroscar mais e aí a vida vai caminhando com mais tranquilidade. Então, se você tinha um problema no trabalho, então sempre que você ia ter lá um processo de
de promoção, por exemplo. Acontecia alguma coisa que você perdia aquela situação, isso já não vai mais acontecer mais. Isso em qualquer área da vida. Então isso é a regressão com reprogramação do espaço humanidade. Totalmente consciente e com a ajuda do terapeuta, mas quem faz tudo é o próprio paciente, através do seu mental superior, do seu projeto de vida.